Os filmes podem nos marcar de diferentes maneiras. Uma música tema, uma cena de grande impacto visual, uma expressão, um gesto. E tem, é claro, as falas. Todo mundo que ama cinema consegue recitar de cor algumas frases dos filmes que viram ao longo da vida. E é sabendo disso que o pessoal do Telecine me chamou para fazer um vídeo especial para vocês. Até porque o catálogo deles está cheio de filmes com frases muito marcantes. São obras de todos os gêneros e épocas para você ver na TV, no computador ou nos aparelhos móveis. Tem filmes clássicos indispensáveis, tem grandes lançamentos, tem seleções feitas por curadores humanos. E o melhor é que vocês podem experimentar isso tudo de graça durante 30 dias, se vocês clicarem no link que está aqui embaixo na descrição. E para provar como esse catálogo é incrível, eu separei para o vídeo de hoje 5 frases que marcaram a história do cinema e que vieram de filmes que estão no Telecine. São daquelas frases que a gente vê uma vez e nunca mais esquece. Mas por que essas frases foram marcantes? Por que elas funcionam dentro das cenas delas? E quais são as histórias de bastidores que deram origem a essas falas? A gente vai ver isso tudo agora mesmo. Vilões são responsáveis por algumas das frases mais memoráveis do cinema. E se tem uma frase de vilão que entrou pra história, é aquela dita em Cidade de Deus pelo Dadinho. Aliás, desculpa, Dadinho não. Dadinho é o cara. Meu nome agora é Zé Pequeno, pô. Essa fala se tornou uma das mais relembradas do cinema nacional e não foi à toa. Ela é dita num momento muito importante do longa, quando o Zé Pequeno chega numa boca e clama ela como território dele. Antes disso, a gente já tinha visto a trajetória sanguinária do rapaz começar muito cedo e fazer ele subir no mundo do crime. Aí, quando ele chega aqui e se anuncia como uma nova pessoa, a gente sente o peso. A performance do ator Leandro Firmino nesse momento tem uma fluidez impressionante, indo do assustador pro descontraído num piscar de olhos. E a frase que ele diz é marcante porque as palavras dele têm muito poder. O uso de palavrões no começo e no final já demonstram agressividade, uma agressividade que logo mais vai sair das palavras e ir para os gestos. Mas, acima disso, essa frase é um ponto de virada para o personagem. Ele está anunciando uma nova identidade, deixando bem claro que ele não é mais um garoto, mas sim um homem capaz de tomar tudo o que ele quiser à força. Sendo assim, me parece até meio cômico ele anunciar o nome Zé Pequeno como se fosse o título mais assustador do mundo, sendo que ele soa tão inofensivo quanto o apelido antigo dele, Dadinho. Mas é daí que vem a ironia assustadora da fala do vilão. O novo nome pode até ser Zé Pequeno, mas de pequeno ele não tem mais nada. De agora em diante, ele vai ser cada vez mais gigante, tanto na favela da história quanto no próprio filme em si. É mais do que compreensível, então, que essa tenha se tornado uma das falas mais memoráveis do nosso cinema. A próxima frase pode não ser tão conhecida assim pelo público geral brasileiro, mas quem é fã de cinema clássico vai concordar que ela, de fato, é inesquecível. A frase aparece em Crepúsculo dos Deuses, que é um dos meus filmes favoritos da vida inteira. E se essa é uma obra-prima, é porque ela foi escrita e dirigida por Billy Wilder. O Wilder é considerado um dos melhores roteiristas da história de Hollywood, graças à habilidade dele de inventar tramas divertidas, personagens inesquecíveis e, é claro, frases muito marcantes. Pois bem, em Crepúsculo dos Deuses a gente conhece Joe, um roteirista que não está conseguindo emplacar nenhum trabalho de sucesso. Até que, por acaso, ele conhece Norma Desmond, uma antiga atriz da era dos filmes mudos. Só que depois que vieram os filmes falados, a Norma não conseguiu mais se manter como uma estrela. É por isso que quando Joe reconhece a artista, ele diz isso aqui. You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures, used to be big. Não, calma, não era essa frase que eu queria destacar. A que eu quero destacar mesmo é a resposta que a Norma dá, que é uma frase que entrou pra história como uma das melhores do cinema. Used to be big. I am big. It's the pictures that got small. Essa fala é genial por diversas razões. Primeiro que tem esse ótimo jogo de palavras entre grande e pequenos. Em segundo lugar, tem o jeito que a Gloria Swanson interpreta essa frase, com uma performance extremamente maneirista, que toma conta do rosto e do corpo dela. E tudo isso se junta para mostrar pra gente algo muito importante sobre a personagem. A Norma se recusa a aceitar que ela é uma estrela que caiu no esquecimento. Ela tá em completa negação.
E a partir daí, isso sai cada vez mais de controle, com a Norma usando a fome de glória dela para tornar a vida do Joe um inferno. Então essa frase revela como o Billy Wilder era de fato um grande roteirista. Ele sabia criar falas divertidas e com boas sacadas. Mas não era só a sacada pela sacada, porque por trás das falas inteligentes se revelavam também as camadas psicológicas mais profundas dos personagens. Então, sim, Norma, definitivamente você é muito grande. A trilogia de O Poderoso Chefão é repleta de frases marcantes, mas nenhuma ficou tão famosa quanto essa aqui. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Isso é na cena em que o Johnny, o cantor protegido pelo Don Corleone, desabafa que um produtor de Hollywood se recusa a dar um papel de filme pra ele. E é por isso que o Don Corleone diz que vai fazer uma oferta irrecusável pro produtor. Mas por que essa fala é tão boa? Eu acredito que é pela forma como ela usa o eufemismo. Ou seja, quando se quer dizer algo forte, só que de um jeito mais suave. O Corleone não diz que ele vai ameaçar o produtor até que ele dê o papel pro Johnny. Não, ele vai fazer uma oferta que ele não pode recusar. E esse eufemismo capta perfeitamente a maneira como a máfia opera. Porque esse é um mundo de fachadas, de aparências. Para que a lei nunca alcance esses gangsters, eles precisam se comunicar com meias palavras, com enigmas, com subentendidos. É preciso fazer uma oferta irrecusável, é preciso fazer alguém dormir com os peixes. Essa é a comunicação de quem não quer ser pego de jeito nenhum. Fora isso, essa frase também mostra muito a alma do Don Corleone. Quando ele diz que vai fazer uma oferta irrecusável, ele não está se pondo como um rei do crime, mas sim como alguém que ajuda os outros. É assim que ele se enxerga, como um homem de gestos nobres, sempre ajudando os demais. Só que depois a gente vê o que era aquela tal oferta irrecusável e daí surge um choque. As palavras nobres do Corleone eram só uma máscara para esconder o horror e a violência que ele é capaz de perpetuar. E é por isso que, até hoje, a gente se arrepia com essa frase sobre uma oferta irrecusável. É quase impossível você pensar em Taxi Driver e não lembrar da frase mais famosa do longa. You talking to me? You talking to me? Nessa cena, o Travis está tendo um momento de fantasia. Ele quer se imaginar como um cara assustador e por isso ele cria uma cena na mente dele, imaginando que alguém está sendo desrespeitoso com ele. O Travis então começa a falar com o espelho e repete essa frase muito simples, mas que ficou eternizada no cinema graças à atuação de Robert De Niro. E o melhor é que essa fala foi improvisada. No roteiro do Paul Schrader só estava escrito que o Travis falava com o espelho. Então o De Niro decidiu usar uma frase que ele tinha visto alguns meses antes num show do Bruce Springsteen. Naquela época, quando a plateia gritava o nome do Bruce, ele perguntava no microfone: "Vocês estão falando comigo?" E isso ficou na cabeça do De Niro. Aí, quando chegou a hora de fazer essa cena do espelho, o ator achou que aquela frase do Bruce Springsteen se encaixaria muito bem. O resultado, obviamente, deu certo. Esse é não só um momento mais descontraído, mas também é um instante que revela muito sobre a imagem que o protagonista quer alcançar de si mesmo. Não à toa, essa fala se tornou uma das mais famosas do cinema. Inclusive, o que não falta são exemplos de filmes e séries parodiando a frase de Taxi Driver. You talking to me? You talking to me? So you must be talking to me. You talking to me? What are you, Robert De Niro? Yes, I am talking to you. E foi assim que chegamos nesse ponto, décadas depois e ainda falando de Travis Bickle e a sua afronta contra o espelho. É inegável que a cena mais famosa de O Iluminado é o momento em que o Jack tá perseguindo a esposa Wendy, dá umas machadadas na porta, coloca o rosto na fresta e diz: Here's Johnny! Esse é um momento breve e simples. Mas o poder cinematográfico desse instante é imenso. E adivinha? Essa também foi uma fala improvisada. A ideia do Jack Nicholson era inquietar o público usando uma referência meio aleatória. A inspiração dele foi o programa de entrevistas The Tonight Show, apresentado pelo comediante Johnny Carson. Afinal, no começo de cada episódio, o locutor anunciava a chegada do comediante bem assim. And now, ladies and gentlemen, here's Johnny. E sabe o que é mais engraçado?
Na hora em que o Jack Nicholson mandou essa frase durante a gravação, o diretor Stanley Kubrick não pegou a referência. Isso porque o Kubrick já estava morando tinha muito tempo na Inglaterra, sem conhecer a programação de TV dos Estados Unidos. Então o diretor não sabia do que raios o Nicholson estava falando nessa hora. Mas ainda assim, o Kubrick gostou tanto da fala que acabou deixando na versão final. E a escolha do Kubrick faz sentido, porque essa fala é inquietante tanto para quem pegou a referência quanto para quem não pegou. Se você pegou a referência, você fica inquieto por quê? Porque você percebe que a loucura do Jack faz ele tratar a tentativa de assassinato da própria esposa como se fosse uma piada vinda de um talk show. E se você não pegou a referência, essa frase só parece estranha e desconexa, já que o nome desse personagem é Jack e não Johnny. O fato dele dizer um nome que não é o dele só faz o Jack parecer mais desorientado e aleatório, um turbilhão cheio de fúria e desejo de matar. Então, essa fala merece sim todo o status que ganhou como um dos grandes momentos da história dos filmes. Tá vendo então como uma simples fala de um filme pode ser uma bela porta de entrada pra gente apreciar ainda mais a arte do cinema? E se você quiser continuar celebrando o cinema, é muito fácil. Basta você assinar o Telecine e assistir aos milhares de filmes disponíveis no catálogo deles. Não importa qual tipo de cinéfilo você seja, o Telecine tem filme de sobra para agradar todos os gostos. Lembrando que se vocês quiserem experimentar o Telecine de graça durante 30 dias, basta vocês clicarem no link que está aqui embaixo na descrição. E com isso a gente encerra esse vídeo muito especial de hoje. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu curtir e um comentário aqui embaixo para dar uma forcinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.